Glórias a Deus. Fala conosco, Senhor, revela a tua palavra, venha nos ensinar aqui essa noite, derramando do teu Espírito, da tua graça, da tua paz, do teu entendimento, Deus. Abre nossa visão espiritual, nossos olhos espirituais. Amém? Glórias a Deus, achar? Amém? Diz assim, Eclesiastes 12: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tem neles contentamento. Vem por isso assim, cara. Glórias a Deus. Aqui, o rei Salomão escreve Eclesiastes. Eclesiastes quer dizer aquele que reúne pregador, professor. O rei Salomão, ele ainda muito jovem, foi escolhido por Deus para tomar o lugar de seu pai, né? E ainda o seu pai lhe deu conselhos. Outro dia eu falava lá em Provérbios, que também foi escrito pelo rei Salomão. Ele escreveu Provérbios, ele escreveu o Cântico dos Cânticos, escreveu Eclesiastes. E ele seguiu os conselhos do pai dele, tanto é que ele falou sobre isso. Falou: filho meu, atenta à minha lei, à minha palavra, e obedece a minha palavra, entra na minha palavra, para que tenha seus dias abençoados por Deus, para que tudo te vá bem. Atas ao teu pescoço, faze a palavra como colares para o teu pescoço, e escreve-as na tábua do teu coração, para que prolongue os seus dias na terra. E aí, vai por dentro e fora, honra pai, honra mãe, honra com as tuas fazendas, ame o teu próximo, trabalhe os conselhos, não fique fiador, não faça sociedade com o ímpio, se afasta da bebida, da prostituição, esconde-te. E o rei Salomão dava esses conselhos. Ele nasceu por volta do ano 930 e ele foi chamado pelo profeta Natan de Gedidias, que quer dizer amado pelo Senhor. Diga assim: eu sou amado pelo Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando veio e morreu naquela cruz, ele morreu pela minha vida e a sua vida. Amém. E agora nós temos um nome todo especial, um nome que é proferido por Deus. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Nós temos o nosso nome escrito lá no livro da vida. Amém. E nós somos amados do Senhor. Por isso, aleluia, glórias a Deus. Que o rei Davi deixou um legado para ele. O rei Davi foi um grande rei, excelente, ungido por Deus, um moço simples ali na malhada, ali pastoreando as ovelhas, e Deus o escolheu sobre todos os seus irmãos, né? Aparentemente, seus irmãos tinham porte de soldados, homens valentes, homens grandes, né? Homens bonitos, mas o Senhor não é nenhum desses. Esse não. Tem mais algum para ser ungido? Aí ele encontrou Davi. E aí Davi foi realmente escolhido, foi ungido ali. E Davi foi um grande homem de Deus. Nós já sabemos. E venceu muitas guerras. E contudo, eu louvo a Deus pela vida do rei Davi, deste homem que nos dá muitos exemplos.
ele fez algumas coisas erradas, ele pecou contra o céu, mas no Salmo 51 ele fala: Senhor, ó meu Pai, me perdoa, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Você tem se preocupado com o Espírito Santo? Você tem falado com Ele? Você tem querido Ele? Porque o Espírito Santo é a melhor coisa que nós possamos desejar. O Espírito Santo é que vai nos conduzir, como conduziu Davi, quando Davi estava muitas vezes entre leões, entre ursos ali. Quem que vinha sobre a frente dele? O Espírito Santo de Deus. Como que ele matou aquele gigante? Com duas pedras em uma funda. E no nome do Senhor Jesus ele venceu os seus valentes. E essa noite eu quero dizer para você que nós vamos poder vencer os nossos valentes, as nossas dores, as nossas crises, somente com o Espírito Santo. E ele aqui, ele quer me ensinar, e ele quer te ensinar as coisas maravilhosas, as coisas deliciosas que nós temos da parte de Deus. E quando nós temos as coisas de Deus, faz bem para a nossa alma, é um alimento verdadeiro, sacia a nossa fome. Muitas vezes o homem anda de lado, anda de outro, bate a cabeça para lá, para cá, e tem tanta necessidade, tem tanta fome. E saber que nós temos um Deus que supre todas elas. Um Deus que nos dá vida e abundância e nos chama ainda de amado dele. O melhor dessa terra, o melhor da criação. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Aleluia. Antes que venham os dias maus, porque os dias maus eles podem vir. E aí Davi deixou um legado para Salomão e orientou. E Salomão apanhou isso com unhas e dentes. E ali Salomão foi instruído pelo Senhor. E nós temos cartas maravilhosas. Aleluia. Nós temos aqui muitas, olha só provérbios, ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Quanto tempo ele demorou para escrever 3.000 provérbios? Cânticos foram 1.001 cânticos. Ele escreveu o Salmo 72, ele escreveu o Salmo 27. E porque o Senhor apareceu ali, ele ainda tem, um jovem, um menino talvez, o Espírito Santo aparece para ele e fala: o que você quer? E ele fala: eu quero sabedoria. Senhor, me ensina como lidar, Pai. Porque meu pai tinha porte de rei, meu pai era guerreiro. Senhor, o que eu vou fazer com esse povo? O Senhor deixou nas minhas mãos. E ali o Senhor deu para ele sabedoria, e por isso deu muito mais que isso. Foi o homem mais rico de sua época, foi um dos homens mais ricos de sua época. Aleluia. Ele tinha ali tudo nas mãos para ser um grande rei. Ele foi um grande rei. Davi, quando vinha com os despojos, guardava todo o ouro, acumulava, porque Davi queria construir um templo lá em Jerusalém. Só que Deus falou para Davi: você não, as suas mãos são mãos de sangue. O seu filho, Salomão, vai levantar esse templo. E foi levantado o templo de Salomão, lá em Jerusalém. Aleluia. E Salomão tinha uma grande extensão de terras. Ele tinha lá em Jerusalém o templo de Salomão, tinha a residência lá nas montanhas do Líbano. Diz que o trono dele era de mármore revestido de ouro puro. Aleluia. E Salomão ficou ali durante esse reinado, até os seus copos dele eram de ouro. E ele foi fazendo alianças, ele foi abrangendo para o reino dele mais tesouros. E no decorrer dessas alianças, ele começou a fazer alianças com mulheres estrangeiras, a casar com mulheres estrangeiras. E nos acordos ele recebia
Espírito Santo. E cada vez mais ele ficava próspero, cada vez mais. E aí uma dessas sabedorias foi quando ele tinha que ali decidir entre duas mães. As mães aparecem com um filho no colo e as duas falavam: ele é meu filho. A outra mãe falava: ele é meu filho. As duas falavam que era a mãe do filho, mas estava com ele no colo. E as duas falavam que era a mãe. E aí todo mundo olhando para a cara de Salomão. E na hora o Espírito Santo de Deus veio sobre a vida dele. E ele teve uma ideia. E ele falou assim: é o seguinte, me dá aí uma espada. Vou cortar a criança no meio. Uma parte vai para a mãe, a outra parte vai para o pai. Aí o que aconteceu? A mãe verdadeira falou: não, pode deixar o filho ficar com ele. E ali descobriu que a mãe verdadeira não ia entregar o filho. Porque uma mãe de verdade, né, vai entregar o seu filho para a morte de verdade. Glória a Deus por isso, mas aleluias. A rainha de Sabá ficou sabendo, preciso lá conferir, será que esse lindo é tudo que ele fala mesmo? E a rainha de Sabá veio e começou ali a perguntar enigmas para ele, e ele soube responder a todos os enigmas dela. E ela admirou, aleluias. Aleluias. Hoje meu pai me ligou, eu estava ensinando a palavra, e ele falou: pai, você não falou do rei Salomão? Falou: eu sei que ele casou com uma rainha. Era a rainha de Sabá. Falei: glória a Deus, parabéns. Meu pai é muito inteligente, só falta mesmo a dosagem do Espírito Santo de Deus, verdade, irmãos. E aí, o rei Salomão, como essas alianças em outros países, ele foi adquirindo mulheres. Porque os reis falavam: ó, leva essa princesa daqui, né? Te dou de presente, e também te dou presentes sobre isso, sobre mais, né? Que essas princesas. E isso ele foi indo e adquiriu 600 princesas e 300 concubinas. E aí, o que aconteceu? Com o tempo, olha, ele casou com a filha do rei do Egito, e outros países, e essas mulheres adoravam os reis, né? Os reis de Baal, de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom, de Ascarote, de Quemos e Moloque. Todas essas mulheres adoravam esses deuses. Elas tinham uma outra cultura pagã. E com o tempo, Salomão foi permitir que elas fizessem e adorassem os seus altares. Mas, queridos, a Bíblia, a palavra de Deus fala que Deus já havia orientado. Deus já havia orientado a Salomão, aos reis, a Deuteronômio fala sobre isso. Para que vocês entendam a palavra, a ordenança de Deus. Deuteronômio 17 fala, 17:14. A eleição e os deveres do rei. Quando entrares na terra de quem te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: porém sobre mim um rei, assim como tem todas as gentes que estão ao redor de mim, porás certamente sobre ti como rei, aquele que escolheu o Senhor teu Deus, assim como o Senhor escolheu Davi, Saul, Deus permitiu, depois Salomão. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti, não poderás pôr um homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos, porém não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. O povo já não tinha saído lá debaixo da escravidão de Faraó. O Senhor já tinha ordenado que não era para o povo voltar para o Egito, não era para o povo multiplicar cavalos, pois ele foi para o Egito e ele fez o quê? Ele adquiriu cavalos. Ele
de quem eu. Ele fez o contrário. Isso não é ordenado para os reis. Aqui em Deuteronômio 17, o castigo da idolatria fala sobre isso e fala a eleição dos deveres do rei. Queridos, a palavra de Deus ela não faz exceção. O Senhor tinha escolhido, o Senhor tinha chamado ele de favorito, de amado, mas tinha uma lei que tinha que se cumprir. Olha aqui no 17. Tão pouco para se multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. E ele fez o contrário. O profeta Natan já tinha orientado, mas ele não deu ouvido, porque o coração do homem é enganoso. E ele foi ali, ajudando mulheres, e essas mesmas mulheres o arruinaram, o levaram à destruição, até que ele permitiu que elas adorassem seus deuses. Conta a palavra que ele permitiu que elas fizessem ali templos para Baal, para servir a outros deuses. E o Senhor não quis isso, amados, porque o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Não multiplicar ouro para quê? Tanta prata, para quê? Tanto ouro, para quê? Mas infelizmente a ganância do coração do homem. Eu quero, eu preciso. O Senhor é um Deus que nos dá. Podemos gozar de bens materiais? Sim. Podemos ter o melhor dessa terra? Sim. A palavra diz que eu e você vamos comer o melhor desta terra. Mas que o nosso coração não fique apegado a ela, porque é tudo passageiro, é tudo vã. O coração do homem é enganoso. E Deus, aí diz aqui no 18, será também que quando se assentar sobre o trono do seu rei, está falando para ele, né? Os reis, né? Escreverá para si um traslado desta lei no livro do que está diante dos sacerdotes levitas. E terá consigo, e ele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, e esses estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos, de Israel. O Salmo fala: não aparte de você o livro dessa lei, medita nela de dia e de noite, para que prolongue os seus dias na terra. Esse é o segredo: guardar a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor. O Senhor quer que nós venhamos a escrever mesmo na tábua dos nossos corações. Aleluia. Para que tudo vá bem as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Viva a sua vida com Deus agora. Lembra-te do Senhor nos dias da sua mocidade, antes que venham dias difíceis. Aleluia. Pecadores nós todos somos, a palavra do Senhor fala. Somos pecadores, destituídos, somos da glória de Deus. Fomos destituídos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E a cada dia, eu e você, nós temos uma luta individual, porque a nossa salvação é individual. Eu preciso lutar pela minha alma, pelo reino de Deus, para conquistar esse reino. E você também precisa lutar para conquistar esse reino. Vamos viver a vida que o Senhor quer que nós vivamos mais com Ele. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? E Deus falou que ia tirar o trono de Salomão. E enquanto ele estivesse vivo, não. Que ia deixar ainda uma tribo para um dos seus filhos. E o resto, o inimigo ia perseguir. Deus permitiu o inimigo perseguir Salomão. A palavra de
historiadores contam que Salomão morreu. Não se sabe como Salomão morreu. Possa ser que Salomão se arrependeu, né? Você entendeu? Um homem tão sábio, tão inteligente. Queridos, Deus nos deu inteligência e sabedoria para nós usarmos, para nós pensarmos, para nós não negociarmos com este mundo. Porque os valores deste mundo são terrenos, diabólicos, purificados. Mas os valores de Deus são eternos, santos, purificados. O Senhor quer isso de você aqui essa noite. Glórias a Deus. Salomão se espelhou no seu pai, teve uma referência, assim como Josué. Josué falou: meu Deus, quem eu sou? Moisés falou assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Moisés está liderando, Moisés passou para mim. Aí disse o Senhor: eu sou contigo. Aí o povo começou a olhar para Josué, assim como olhou para Moisés. Deus quer que pessoas olhem para a minha vida, para a sua vida, e vejam a imagem do Senhor refletida. Nós precisamos ser referência para outras pessoas. Amém? Que todos nós somos importantes para Deus. Nós precisamos ser a luz do Senhor, andar nas luzes, sair das trevas, porque nas trevas são ruínas. Aleluias. Aleluias. Ali ele fez uma oração bem bonita, né, amados? Quando ele falou: Senhor, o Senhor me dê sabedoria, Senhor. Na hora, antes de conhecer, parece que o homem, quando está na pior, muitas vezes se humilha, né? Estou ali tão passando assim: Senhor, me abençoa, faz tudo, Senhor, Pai, me ajuda. Ele orou tão simples. O Senhor não quer orações com palavras bonitas, com palavras forte. O Senhor quer a simplicidade, quer a oração simples. Ele quer ouvir uma oração sincera dos seus filhos. Uma oração que agrade o coração do Pai. Porque o Senhor Deus, Ele não vê como o homem vê. Amém, queridos? E Jesus foi o maior exemplo de rei, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores. E nasceu uma manjedoura, num lugar simples, com pais simples. Ele era o rei dos reis, e nem por isso ele se exaltou, pelo contrário, ele se esvaziou. E muitas vezes nós precisamos deixar o Espírito da humildade entrar dentro do nosso coração e nos esvaziarmos de nós mesmos. E falar: Senhor, venha sobre mim, que eu fale com o Senhor, que eu ande com o Senhor, que eu seja instruído nas tuas mãos, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, que eu seja uma bênção. Aleluia. Glórias a Deus. E muitos desses livros que Salomão escreveu eram como se fossem poemas, poesias. Eu estava estudando isso ontem à noite, e eu estava pensando: meu Deus, quando eu tinha 14 anos de idade, 13, 14 anos de idade, eu gostava tanto de escrever poemas. Escrevia, pegava um caderno e escrevia. Aí chegava o dia da escola: professora de ciências, de português. Mas nossa, que bonito. Teve umas coisas que eu escrevi lá que a professora até assinou embaixo. Muito bom, parabéns. E eu estava lembrando, que coisa gostosa, né? Uma das coisas que eu escrevi assim: eu amo o sol, eu amo o céu, a lua, as estrelas, eu amo o mar. Do velho, eu amo saber. Isso eu nunca esqueci. Do velho, eu amo saber. Como que uma menina de 13, 14 anos vai reparar essas coisas? Reparar no velho, eu sou mais grande, eu amo saber. E isso é o que? Atenção, sensibilidade. É o que está faltando nos dias de hoje. Sensibilidade. Eu fico imaginando: meu Deus, fui criado no lar, dizia que era católico, mas minha mãe carregava a gente para o centro espírita, e tinha uma fé nas coisas ocultas, né? O espiritismo tinha fé. Depositava toda a minha vida
Jesus é o caminho, a verdade. Você já pensou se eu pegava com tanta força no Espiritismo e pedia lá para as almas, e se eu tivesse pedido isso para Jesus? Que maravilha seria! Quanto tempo que eu perdi na minha vida sem conhecer a palavra de Deus. Mas graças a Deus, chegou a tempo, né? Chegou a tempo. Mais ou menos com uns 30 anos comecei para a casa do Senhor. E a primeira coisa que eu fui procurar é saber sobre o Espírito Santo de Deus. O que é isso? E eu comecei a observar que Ele é o que nos dá sabedoria e nos ensina todas as coisas. E eu comecei a aplicar isso na minha casa, na minha vida, dos meus filhos. Ensina a criança o caminho em que ela deve andar. Porque hoje em dia os lares estão numa paterna. Os pais não têm direção, as crianças não têm direção. E Satanás já está como que já querendo aprisionar essa nova geração. Mas nós temos que denunciar isso e ensinar os nossos. Se preocupe com isso. Muitas vezes, muitos de nós estamos nos preocupando só com a nossa vida, só com o nosso sentimento, só com as nossas emoções. Mas os jovens e as crianças? E as crianças? Ensine a criança no caminho em que ela deve andar. E se preocupe também em conhecer o Senhor. Se preocupe e diga: a minha alma precisa estar pegada a Ti, Senhor. A minha alma precisa estar pegada a Ti, para que eu venha entender todas as coisas. Não adianta o camarada chegar, como a gente já ouviu tantas pessoas assim, às vezes está certo, às vezes funciona, às vezes não funciona. Senhor, o camarada está na cama. Ah, Senhor, se o Senhor me tirar dessa cama, eu vou te servir. Eu vou te servir. Jesus vai pensar: camarada, você sempre deu as costas para mim, agora você vai me servir? Eu lembro do rico e do Lázaro. O rico não se importava com nada, o Lázaro estava ali sentado pedindo esmola, cheio de feridas. Aí um dia, esse Lázaro morreu e ele foi para o seio de Abraão. Foi com as suas feridas, com a sua pobreza. Mas é só material, que era rico do Senhor. E o rico que tinha tudo desprezava. Muitas vezes passava a gente dando panfleto, imagina, falando: ó, vai para Deus, sirva a Deus, faça isso, imagina. Desprezava tudo e todos. Não estava igual o cavalo afoito por aí afora, só dando, né? Batalha das pessoas. E aí o rico falou: oh meu Deus, tem alguém do outro lado, miserável, fogo eterno. Oh meu Deus, Abraão, olha a ponta da minha língua que está muito quente. Você já pensou na sua vida futura? Sabe que você tem uma alma, que ela vai para um lugar, ela tem um endereço, Maracate. A minha alma e a sua alma tem um endereço. E se nós não cuidarmos dela, nós seremos fritos e separados. É isso que a gente tem que se preocupar com a nossa alma, com a nossa salvação, Felipe. Mais nada, é o reino, é buscar o reino de Deus e a sua justiça de Deus, e as outras coisas vão ser acrescentadas. O Senhor quer colocar sim uma coroa, mas não como ele colocou naquele rei Salomão. Ele quer colocar uma coroa incorruptível que não se gasta, porque quando tem que correr atrás dessa coroa da terra,
quê? Vou falar de morte. Você pensou na morte? Você só pensa na vida. É só comer, é só prazer, é só tudo. É casar. Temos. Precisamos casar, né? Que constituímos família. Precisamos constituir família, ter filhos. Precisamos ser presos, comer o melhor dessa terra. Eu quero ter para dar. Eu quero servir o meu semelhante. Morar numa boa casa, sim. Ter condições de pagar minhas contas. Ter condições de ter um veículo. De ir para onde eu quero. De evangelizar. Meu Deus! Trazer almas para a igreja. De trazer almas para a igreja. Mas Deus vai nos dar ainda. Em nome de Jesus, eu creio. Porque é para a glória dele. É para honrar. Se é que dá 10 viagens, eu vou dar 10 viagens. Eu fiz isso em São Paulo tantas vezes. Vimos uma brasileira que nós tínhamos lá e fazemos 10 viagens. E a igreja sempre, ó, cheia. Eu quero, Senhor, saúde. Eu peço ao Senhor dar saúde. Saúde financeira também, né? Precisamos da financeira. Ter uma vida boa, arrecadada, comer o melhor dessa terra que Deus vai nos sustentar. Que isso? E eu estava dizendo, né? Falando em poemas. E esse Eclesiastes 2 aqui fala como se fosse, ele vai dizer, usando coisas aqui como se fosse uma alegoria, né? Dizendo assim, lembra-te do Criador de tua mocidade. Todos nós aqui somos moços. Somos moços. Porque nós estamos andando, estamos falando, estamos respirando, as nossas pernas nos levam, nossa mente, nossa sabedoria, né, irmã Elisa? É moça, sim. Lembra-te dos dias, antes que venham os dias maus, cheios, anos dos quais temos a dizer, não tenho neles contentamento, porque o homem sem Deus vai chegar o dia mau que todos gostam dele. Não tem ninguém, não tem ninguém que vai passar por esse dia. Vai chegar os dias maus. E antes que venham os dias maus, você fala, não tenho neles nenhum contentamento. Observe, olha para a sua vida e pensa. Muitas vezes você já não tem nenhum contentamento com alguma coisa aí. Começa a olhar para dentro de você. Às vezes você está contente com alguma coisa, mas lembre-se, você ainda é moço. Viu? Você é moço. O Senhor quer que você lembre dele agora. Quer que eu lembre dele agora. Porque os dias maus vai ficar pior. Vai ficar tão ruim agora. Vai ficar pior. Não é a palavra profética, vai ser aqui, ó. Palavra de Deus. Instruindo pelo Espírito Santo de Deus. E cheios anos dos quais venhas a dizer, não tem neles contentamento. O 2 fala, antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes. Aqui, quando fala assim, no dia em que tremerem os guardas da casa, sabe qual que é o guarda da casa? Da minha casa, da sua casa? As mãos. A pessoa vai chegando numa certa idade, não fica assim? Mas que veio a tremer os guardas da casa, agora, da nossa casa, são as nossas mãos. E se curvarem os homens fortes. Os homens fortes. Quem são os homens fortes? As pernas. É uma beleza. A beleza está com os homens aí, mas está andando. Os homens fortes estão indo devagar, mas estão vindo. Pior que está numa cama, que não pode mais. Às vezes a mente ficou tanto, a pessoa ficou fraca, né? Deixou de comer, deixou ali, entrou a tristeza muitas vezes, não tem mais contentamento. Isso acontece a maioria das vezes. Alguns sim, outros não. Os guardas da casa, esse curvarem os homens fortes. E cessarem os moedores. Quem são moedores? Dente. Cessar. Muitos vão chegar numa velhice com todos os seus dentes, né? Mas muitos não vão
chegar com poucos deles. Aí vai cessar os doentes. Por jazerem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela. Quem que vai escurecer os que olham pela janela? Os olhos. É catarata, é glaucoma, é vista fraca, usa óculos, né? Os que olham pela janela. Esse dia vai chegar. Vamos se preparar para isso, irmãos. E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. As duas portas da rua se fecharam por causa do ruído da moedura. Quem que é as duas portas da rua? Os ouvintes. Os ouvintes. Por causa do baixo ruído da moedura. E se levantaram a voz das aves. E todas as vozes do canto se baixaram. Tão gostoso, né? Você acorda um dia, você passa você escuta. Pensou chegar um dia que você vai escutar, talvez. Muitos de nós vamos, mas outros não vamos escutar. Mas está com os ouvidos ouvindo um pouco, né? Igual aquela velha da praça, a velha surda, né? Quê? Não está entendendo nada. Não está enxergando direito. É assim mesmo, irmãos. Isso é uma realidade. Como também quando temerem o que está no alto e houver espantos no caminho. Quando temerem o que está no alto, as pessoas vão ficar com medo. Porque às vezes a vez chega, a pessoa fica com medo de tudo, dá um susto na pessoa de idade, é perigoso, temerem o que está no alto e houver espantos no caminho. E florescer a amendoeira. Alguém sabe? Florescer a amendoeira. Quando a amendoeira floresce, ela fica branca. Quando os cabelos começarem a ficar brancos. Que palavra linda, né? E o gafanhoto, fora o peso. Já pensou? O gafanhoto é pesado? Não, né? Você pega um gafanhoto, é leve. Mas a pessoa às vezes ainda tão fraca que nem o peso de uma folha de um gafanhoto vai ficar pesado. Aleluia. Por um peso. E perecer o apetite. E perecer o apetite. Pode perceber. Minha mãe mesmo, no final da sua vida, por causa da doença também, não tinha vontade de comer nada. Né? Quando você é jovem, a gente come, né? Quem está na frente tem uma fome danada, come igual um leão, muitas vezes, né? Lembra-te do Criador de Jesus constante. Pode chegar nesse dia. É que são coisas naturais. Aleluia. Porque o homem se vai à sua eterna casa. Onde é a nossa eterna casa? A morte. Nossa eterna casa. Vamos morando com o Senhor eternamente. Você quer assim, igreja? Glória a Deus. Diga glória a Deus. E os franqueadores andarão rodeados pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se despedace a roda junto ao poço da morte. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte para Deus que o deu. Nós somos pó, queridos. Nós não somos ninguém, nada. Nós somos sim alguém que o Senhor criou para o seu louvor e para a sua glória. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. Sabe o que quer dizer vaidade? Vazio, pouco. Mas você não tem vaidade de muitas coisas, vazio. Tem coisas que não tem proveito. E quanto mais um sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou, e expatriou, e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis. E o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Você fala, ouvi uma palavra aqui que foi dada pelo único pastor.
Não é palavra nossa. Nós somos só leitores aqui, estudantes. Aleluias. Foram dadas pelo único pastor Jesus Cristo. E demais disso, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros. Eu muito estudar e falo da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de fazer juízo em toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Salomão, naquele dia, o Senhor também vai reparar a sua vida, quer seja tenha feito coisas boas ou coisas más. Mas o Senhor Ele quer que nós não venhamos a adorar mais nada, se não for o Senhor. Quer que nós venhamos a idolatrar. Muitas vezes a pessoa idolatra a sua casa, os seus filhos, seu companheiro, sua companheira. Idolatra o homem, mas você adorar somente Jesus Cristo. É o nosso único, suficiente, Salvador. Aleluia. Eu escutei um testemunho de um pastor de 80 anos que estava com câncer na próstata. E chegou uma hora que ele estava na cama do hospital e ele falou para os seus fiéis: não olhem mais para mim. Eu já estou me preparando. Eu quero estar com aquele a quem eu preguei a minha vida toda. Isso é convicção. Chegar naquela hora, eu quero estar aqui que eu preguei, que eu fui. Não olhe mais para mim. Eu quero estar com o Senhor. Mas para isso, nós temos que estar na vontade do Senhor. Porque esse dia vai chegar. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Amém? Para você não vir dizer assim: eu não tenho mais comportamento. Porque o Senhor vai trazer tudo em juízo e que nós possamos estar com o Senhor em todo o tempo, em todo instante, fazendo as melhores escolhas, estar no altar do Senhor. Fiquei, não quero saber o que quer dizer isso aí. Comecei a estudar e a pesquisar, mas quanta sabedoria, né? Assim como as nossas mães, as pessoas mais antigas, tinham aqueles ditos populares, né? Que às vezes não se cabia tão bem. Minha mãe falava tantas coisas lá. Aquela pessoa quer ser uma estrela ao dente. O que quer dizer isso? Aquela pessoa quer ser maior que a outra, né? Ou filho essa criança, vai ficar com o bucho virado. Mas tudo tinha um significado. Você virasse espinhela caída. O que é espinhela caída? A gente estava pesquisando. A espinhela caída é um osso que desloca do tórax. Então, os sábios, os antigos, têm muito para ensinar. Tem muita ainda, né? Olha, menina, faz essa dieta. Você ganha um nenê, são 40 dias, hein? Sem levar a cabeça, sem pegar a vida. Senão você mais tarde vai ter prejuízo. Imagina, tomar banho não sai, vento quente. Tomar banho quente não sai, vento frio. Aí a pessoa, não. Aí depois vai lá no vento frio, aí fica com a cara torta. O Senhor está usando, usa as pessoas. A sabedoria vem também, Deus instrui. Nós precisamos olhar a sabedoria do Senhor. O que Ele quer falar para nós? O que Ele quer nos ensinar? Para que nós tenhamos dias alegres, dias maravilhosos, dias abençoados, dias na presença do Senhor. Que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Satanás está louco. Pensa que ele está louco? Pela sua alma, ferozmente. Quer trabalhar com o seu coração, da sua mente, os seus pensamentos? Ele quer te voltar. Os seus sentimentos. Diga não, eu vou somente olhar para o Senhor. É uma luta. Mas se lutar todos os dias, eu vou ficar em pé e vamos orar. Meu queridos.
ensina a gastar os meus dias na tua casa, na tua presença, reconhecendo o Senhor em todos os meus caminhos, em todos os meus pensamentos. Prolongue, meu Pai, os meus dias, para que vá bem também dentro da minha casa, porque o que eu fui, o que eu sou, que não venha refletir na minha família, na minha parentela, na minha herança, nos meus netos, nos meus bisnetos. Nós vamos pensar, queridos, também na nossa família, nos nossos queridos, que não venha refletir, Senhor. Perdoa-nos, Pai, nessa noite. Perdoa, Senhor, nossas ofensas, os nossos pecados, que nós saibamos, Pai, a esperar todas as coisas no seu tempo, na sua vontade, que nós venhamos a esquadrinhar a sua palavra, Pai, que nada deste mundo, nada venha corromper o nosso coração, a nossa confiança, Pai, que nós não venhamos a gastar o nosso dinheiro com coisas vãs, Pai, com aquilo que não é, Senhor, a tua graça, que é a tua palavra, que nós venhamos gastar o nosso dia, Senhor, pregando a tua palavra, falando do teu amor, ensinando de maneira muitas vezes simples, aquele que vem à nossa presença, dentro da nossa casa, ensina-nos a aconselhar os nossos filhos, a ter palavras de vida e de vida e abundância, Pai. Nos dá um olhar, Senhor, meu Pai, um olhar, Senhor, de meu Pai na espiritualidade, que nós possamos ver a malignidade e nos afastar dela, que nós possamos olhar, Senhor, ó Deus, meu Pai, não permita, Pai, que nós venhamos a cair, meu Pai, nas redes do diabo, na malignidade, que os dardos inflamados do maligno não cheguem à nossa casa. Nós estamos aqui orando nesta noite, nós estamos aqui querendo guardar, Senhor, os seus mandamentos, a sua palavra eterna, maravilhosa, para que tudo vá bem sobre nós e a nossa casa, Senhor. Senhor, coloca anjos lá na nossa casa, acampa, Senhor, em nome de Jesus. Venha hoje a nossa cama, o nosso leito, o nosso travesseiro, e que nós tenhamos conselhos com o teu Espírito Santo, que teu Espírito Santo venha nos revelar, venha nos aconselhar, venha nos mostrar como que nós temos que prosseguir nessa terra, Senhor, como nós temos que nos postar nessa terra, como que nós temos que ganhar o nosso próximo. Ó Pai, trabalhe em nós, Pai, que nós sejamos uma luz, Pai, nesse mundo de trevas, que nós seremos canal de bênção, nós queremos ser canal de bênção, Senhor, canal de paz. Ó Pai, nos dá sabedoria cada dia, Pai, sabedoria do teu Espírito, Pai, que nós tenhamos conhecimento, entendimento, para que a tua paz venha. Não a paz, Pai, que é passageira, que ela provém de momentos de êxtase nessa terra. É uma paz que excede a todo entendimento. É a sua paz que nada e ninguém rouba. É essa paz. Porque os dias já estão se abreviando, os dias já estão maus e vão ficar piores para aquele que não conheceu a tua palavra, para aquele que não quer dar ouvidos para a tua palavra. Nos ajuda, nos fortalece, nos dá fôlego. Eu quero, Pai, eu quero, como muitos aqui, Pai, ter mais anos de vida, mas não para a minha vida, mas estar na tua presença, para te louvar e te bendizer com todo o meu coração. Aleluia. E que ainda, meu Pai, que muitos olhem para mim e que venham me imitar, que imitem a presença do Senhor e a luz do Senhor que se quer. E siga por ti, Pai. Em nome de Jesus, para a glória do teu Senhor. Amém? Lembra-te do teu Criador, lembra-te dele no dia da tua necessidade. Ainda dá tempo, né, Luiz? Dá tempo de fazer muita coisa ainda, né? Glória a Deus. Como é gostoso estar na casa de Deus, né? Tem oportunidade, tem que vencer, porque vai haver o tempo que nós vamos poder mais louvar. Muitos gostariam, então, uma cama não pode fazer, mas graças a Deus, você tem essa rica oportunidade de estar aqui, ouvindo uma palavra que cura, que salva, que liberta, que transforma o homem, que ensina.
anos ainda deu tempo, Deus chamou ele com 75 anos, né? Só que Abraão foi um homem de fé, né? Abraão, sobre ti virão multidões, nações, línguas e povos. Aleluia, isso que Ele quer fazer com nossas vidas, amém? Não quer tarde demais para você. Vamos orar? Quinta-feira mais um culto, às 19h30. E venho e trago pessoas, convidem pessoas, vamos trabalhar com o Senhor, né? Amém? Deus, receber. Aí na quinta-feira nós vamos falar, vamos esquecer. Quinta-feira que vem, hoje é domingo, né? Quinta-feira vai ser o culto normal e depois outro domingo vai ser o culto de Santa Ceia. Traga suas primícias e depois acompanhe o seu irmão, vamos pedir a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Acompanhe o seu irmão, na santa e rica paz do Senhor. Amém.